Agora discutiremos soluções integradas de infraestrutura e a melhoria na gestão pública. A terceira mesa do dia irá debater a importância do Sistema Nacional de Fomento no financiamento de projetos de infraestrutura urbana que promovem a sustentabilidade e a melhoria na qualidade do serviço prestado pelo poder público. A ideia é explorar as oportunidades e os desafios do fomento do SNF ao investimento municipal em soluções integradas de infraestrutura em uma perspectiva de gestão urbana sustentável. Para tanto, contaremos com a participação do diretor de operações da Paraná Cidade, que eu convido neste momento, o senhor Albari Alves de Medeiros, compor as nossas cadeiras de honra. Também do diretor-presidente do Instituto de Planejamento de Gestão de Cidades, IPGC, Leonardo Santos. Convido a diretora administrativa e financeira da Fomento Paraná, Maiara Puchalski. Gerente da filial de Curitiba, da Diretoria de Governo da Caixa Econômica Federal, Célio Isidoro. E para moderar o debate, contaremos com a participação do especialista sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Eduardo Sierra. Isso posto, convido o senhor Eduardo, por favor, a fazer uso da palavra. Boa tarde. Bom, muito obrigado, primeiramente, para a Janet e para a BDE pelo convite, né, para participar aqui no evento e moderar esse painel. O objetivo do painel é discutir um pouco que instrumentos existem hoje no Brasil e fora, no exterior também, para financiar operações de desenvolvimento urbano, que inovações existem e quais são um pouco as vantagens de usar a capacidade das entidades de financiamento subnacionais e nacionais na estruturação e no financiamento dessas operações, né? No particular, essa área para mim é muito grata, porque é a área com a que eu comecei a trabalhar no BID em 2006. Eu comecei numa iniciativa que se chamava Procidades, que fazia financiamentos urbanos por todo o país. Aqui no estado de Paraná hoje estava falando com o Heraldo, muitas operações em várias cidades. E trabalhei 5 anos nesse tema. Depois fui para a minha área natural, que é financiamento em entidades financeiras, em mercados de capitais. Mas tive a sorte e o privilégio, na verdade, de preparar aqui também no estado de Paraná o Paraná Urbano 3, também com a Fomento Paraná, que foi uma experiência fantástica, não? Eu tenho extraordinárias lições aprendidas de como levar isso para outras agências de fomento, para outros bancos de desenvolvimento, e depois tive a oportunidade de trabalhar com outras entidades aqui no Brasil nesse sentido, e levei muitas dessas experiências, né? Eu sempre digo, quando falo, vocês sabem, as agências de fomento no Brasil, particularmente os bancos subnacionais, têm níveis de desenvolvimento muito diferentes, com capacidades muito diferentes. Algumas são menores, mais enfocadas no microcrédito, muitas começaram nesse caminho, mas eu sempre digo que o financiamento do desenvolvimento é como uma escada, não? Nesse nível de trabalhar com agências de fomento, onde você começa nesse nível de financiar pequenas carteiras de microcrédito e vai aumentando, né? É um tema até de cultura, né? Porque no último nível está um pouco este tema do financiamento municipal e urbano, porque estamos falando, e talvez no último escalão está o tema de PPPs urbanas, né? Na semana passada falávamos com o Bandes, que estão também estruturando um escritório de projetos lá para PPPs, e um pouco é o último nível, porque esse tema de ter escritórios de projetos para financiar desenvolvimento urbano é um tema complexo. É um tema que envolve muitas partes, muitos atores diferentes, municípios, dependendo da entidade, estados, com setor privado, etc. Então, são
estruturações complexas, sobretudo tendo em conta os setores que vão se trabalhar e vão se apoiar. Então, são projetos difíceis, mas o mais importante talvez seja que a decisão de trabalhar com um escritório de projetos pode mudar a cultura da entidade. E pode mudar a forma que a entidade encara projetos complexos e financiamentos complexos. Nós estamos agora no BIGI trabalhando com vários bancos de desenvolvimento nesse tipo de conceito. Por exemplo, estamos trabalhando com o Banco do Nordeste para estruturar um escritório de projetos de PPPs. E estamos vendo esse conceito também com o Bandes, como digo na semana passada, com outros bancos. Mas é complexo e requer tempo e requer muita assistência técnica. Vou acabar com algumas coisas que eu acho que seria interessante discutir hoje aqui pelos apresentadores. Vantagens de trabalhar na estruturação de financiamentos de projetos urbanos. Uma super destacada dos financiamentos através de entidades financeiras são as economias de escala. Eu acho que é muito importante considerar as lições aprendidas que se pode ter na estruturação de projetos, de como se pode replicar isso quando você trabalha para o financiamento com municípios, para o financiamento com os subnacionais. Outro, o fato de ter produtos homogêneos que se possam oferecer e que possam ser replicáveis, isso tem um impacto fundamental nos balanços e na execução das entidades, porque na medida que esses produtos estão bem estruturados, são mais fáceis de executar e, pelo tanto, vão ter uma movimentação mais rápida e vão permitir liberar mais recursos de forma mais rápida. E, da mesma forma, outro ponto importante é como isso pode alavancar recursos internacionais, tanto de doação como de financiamento, porque ter bons programas e boas linhas definidas ajuda na captação de recursos também. Então, é importante ter isso em conta e pode ajudar também a captar recursos do CIF ou de outros fundos internacionais que existem por aí para o Brasil. E uma última coisa que eu queria destacar, e que provavelmente alguns dos meus colegas vão apontar, é como, através dessas plataformas de inteligência e escritórios de projetos, podem se desenvolver outros instrumentos, como podem ser calculadoras de carbono, como temos feito com a Desenvolve São Paulo, ou medições do impacto dos projetos, descarbonização. São temas que, de novo, apoiam e ajudam na captação de financiamentos internacionais. Hoje, por exemplo, e já com isso finalizo, o BIGI pede nos financiamentos que fazemos até 30% de financiamentos relacionados com adaptação ao câmbio climático. E não é a única entidade de desenvolvimento multilateral que pede esse tipo de requisitos. Então, é importante trazer isso nos projetos e esse tipo de estruturação de linhas ajudam a desenvolver esse tipo de instrumentos que permitem medir isso no território. Então, eu queria só colocar essas palavras introdutórias, mas deixo meus colegas apresentarem, não? Acho que o primeiro a apresentar é o Alvari, que vai apresentar a experiência do Paraná urbano. Não? Alô? Boa tarde a todos. Com grande satisfação que eu venho aqui, em nome do secretário Eduardo Pimentel, trazer a experiência do Paraná Cidade, da Secretaria das Cidades, onde nós temos uma larga experiência com relação a essas obras públicas que nós temos um contato direto com os municípios e a grande parceria com a agência de fomento. Aqui temos o Heraldo, em nome dele eu saúdo a todos aqui os presentes, né? Então, eu vim aqui hoje, eu poderia ter trazido uma apresentação, mas foi meio que de última hora. Eu sou um diretor operacional do Paraná Cidade, atualmente diretor operacional, mas eu já fui um coordenador regional. A gente sabe das dificuldades que os municípios têm na elaboração dos projetos, né? A gente sabe também da questão local, né? Nós temos aqui 399 municípios no estado do Paraná, nós temos 19 associações de municípios, e lá no passado, na estruturação do Paraná Cidade, foi colocada a questão de estruturar essas associações para que elas pudessem fazer os projetos, elaborar os projetos para facilitar a vida dos municípios do interior. E alguma delas deu bastante frutos, né? Eu tenho um exemplo também da região de Maringá, da MUSEP,
que tem lá um escritório que elabora os projetos, não só o projeto em si, mas alguns complementares, né? Nosso carro-chefe atualmente é obras de pavimentação, de infraestrutura, recapeamento asfáltico. O cardápio, né, vamos dizer assim, que a gente fala, que a gente brinca, né, das obras da Secretaria das Cidades é bastante amplo, né? Ele vai desde a área da saúde, a área da educação, a área de parques e áreas verdes. É uma área que, hoje pela manhã, eu assistindo às palestras aqui, fiquei bastante empolgado com relação a essa área, porque nós podemos, sim, ser uns motivadores com relação aos municípios em determinadas situações. A gente acha bastante importante essa questão ambiental e nós estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o nosso, vamos dizer assim, a nossa indução junto aos municípios. O Paraná Cidade tem um histórico de 26 anos de existência e nós, como já disse o representante do BID ali, né, nós estamos no Paraná Urbano 3, né, em execução, né, e nós estamos esperamos que dentro em breve já estamos pensando já no Paraná Urbano 4, né, possivelmente nesse ano, para o ano que vem a gente já vai dar continuidade nesse pedido, né, para que a gente possa melhorar, adequar cada vez mais isso. Eu sou de uma cidade que, talvez vocês conheçam, Maringá é uma cidade tida como planejada, né? Uma cidade que foi construída através de um planejamento da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. Então, os ingleses foram lá e planejaram ela a nível de 200 mil habitantes, onde nós temos praticamente um desenho lá de um pulmão de um ser humano. Tem 2 bosques centrais, né? E aí a cidade foi crescendo a nível, a partir daí desse planejamento inicial muito bem elaborado. E pode-se dizer que estamos continuando mantendo essa linha aí, no caso. Mas eu fiquei assim até estarrecido esses dias, porque a natureza, como a gente viu os impactos que ocorrem aqui, cada semana a gente tem uma notícia nova, né? Esses dias saiu uma notícia a nível nacional, que saiu uma cratera lá no Novo Centro de Maringá, onde teve um vazamento de água e tal. É uma situação assim que foi, para nós é uma coisa novidade, né? Vamos dizer assim, de acontecer uma situação como aquela, mas tem N problemas na cidade com relação à questão de alagamentos, uma coisa que não existia. Por quê? Quando se fazia os loteamentos lá no passado, se fazia a solução técnica somente do local que estava sendo pavimentado. Não existia o cálculo da macrodrenagem da região, e isso hoje está impactando bastante, com a cidade crescendo, cada vez mais pavimentando todas as áreas, né? Então, a gente está sofrendo agora com essa questão que, até poucos anos atrás, não se ouvia falar na cidade de Maringá, que, tecnicamente falando, seria até uma cidade relativamente planejada. Então, tem que haver soluções técnicas. Eu já fui também, só para vocês saberem, eu fui secretário de obras de Maringá por 2 períodos, e num deles eu tive a oportunidade de fazer um decreto para exigir que, minimamente, a tubulação, mesmo que fosse um tubo de ligação de bocas de lobo e caixa de passagem, tivesse necessariamente um diâmetro de 60 milímetros, porque o 40, que é a tubulação inicial que se inicia com a drenagem, é insuficiente com a atual situação climática que nós temos atualmente. Então, a nível de Paraná Cidade também, eu como diretor operacional, estou pensando seriamente em também fazer isso a nível de Paraná, porque a gente sabe do impacto que é economicamente, mas não assim, os problemas que há de vir no futuro, né, vamos dizer assim, com essa pequena economia que a gente pensa, mas que no futuro vai dar um grande problema para a população. Venho também trazer para vocês que o governador Ratinho Júnior lançou agora em dezembro do ano passado um programa que é o Asfalto Novo Vida Nova, que é o interesse do quê? Pavimentar os locais onde os munícipes moram e ainda não tem o pavimento asfáltico, ou então em paver, ou enfim, algum tipo de pavimento. E também, nesse programa, nós implementamos também a substituição de luminárias em LED em todas as cidades. Esse programa iniciou com uma faixa até 7 mil habitantes, as quais a gente conseguiu colocar 160 municípios nessa faixa. Desses 160 municípios, nós calculamos um investimento de 550 milhões de reais que vai ser aportado a nível de governo do Estado do Paraná. E a contrapartida também ambiental
devido à questão desse asfalto que vai ser feito, dessa pavimentação, vai ser também o plantio de gramas, plantio de árvores, desculpe. Não necessariamente, além do nosso programa, que ele já é famoso, né, que a gente faz a galeria, a pavimentação, a calçada, a grama e a árvore dentro da urbanização, nós também vamos agora ceder uma quantidade de mudas para o município fazer um reflorestamento no parque ou numa área de preservação que o município tenha. Então, o respeito, né, que o governo está tendo aí com relação à questão de avançar a nível de urbanismo, mas também pensando na parte de sustentabilidade, na parte de economia, né, de energia, com a troca das lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio, por lâmpadas em LED, e também a questão de segurança, né, porque a gente sabe que uma cidade bem iluminada, a gente tem mais facilidade de fazer com que a segurança realmente melhore na questão da segurança. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos um leque bastante grande de atividades no Paraná Cidade. Uma coisa importante também que eu queria lembrar, hoje nós estamos com uma equipe em Cascavel, que o governo do estado também, em parceria com o Paraná Cidade, nós estamos lançando um programa chamado Projetec, onde as universidades, em conjunto com os municípios, vão fazer os projetos completos em BIM. A gente vai fazer alguns modelos, né? A princípio, projetos de construção civil. Então, a gente está começando também com as universidades, são 7 universidades locais, né, físicos, no estado do Paraná, onde tem já uma equipe montada, onde nós vamos escolher alguns projetos que vai ser já elaborado em BIM. Então, a ideia nossa é sempre tentar dar estrutura e fazer, vamos dizer assim, difundir a questão dos projetos de uma forma assim didática, que a gente possa ampliando cada vez mais a qualidade dos projetos que a gente chega até nós e que a gente consiga economizar com relação à qualidade e economia das obras que vão acontecer no estado do Paraná. Então, também numa outra faixa que eu queria dizer para vocês que nós temos um leque bastante grande, igual eu falei para vocês, projetos simples e projetos também complexos, mas tem simples que tem dado bastante resultado. Por exemplo, o projeto Meu Campinho, que foi difundido no primeiro mandato do governo Ratinho Júnior, que é um projeto que traz assim uma simplicidade para o interior, para as cidades, um local de diversão, de recreio, onde tem em conjunto a construção de parques, né? Então você tem o jovem, tem a pessoa idosa, tem a criança, tem a mãe, tem tudo no mesmo lugar, onde você possa fazer uma recreação de uma forma saudável, né? Eu também tive o exemplo na minha cidade de Maringá, que eu era o secretário de obras, lá nós fizemos 19 Meu Campinhos nos bairros e foi um sucesso tremendo. Então, um projeto que realmente deu um resultado bastante grande para a população. Mas, assim, em matéria de abertura, nós, como Paraná Cidade, estou aqui em nome do secretário Eduardo Pimentel, que é o vice-prefeito da cidade, hoje não pôde estar aqui porque ele está exercendo o cargo de vice-prefeito da cidade de Curitiba, né? Mas é o nosso secretário das cidades, ele paralelamente é o secretário das cidades e vamos dizer assim, o nosso chefe, né? Porque o Paraná Cidade é um órgão vinculado à Secretaria das Cidades. E quero reforçar a parceria que nós queremos continuar tendo com os órgãos, né, de financiamento, quer firmemente junto com a agência de fomento, que é o nosso primeiro parceiro aqui, nosso braço também de execução junto aos municípios, e o Banco Interamericano, enfim, outras agências que possam, vamos dizer assim, subsidiar recursos aí para a gente poder avançar cada vez mais nesse apoio, nesse desenvolvimento e qualidade de vida para a população. Obrigado. Muito obrigado, Alvari. E aí, eu queria destacar uma coisa da sua fala, né? Eu falava no início da importância das economias de escala, mas no caso aí da Paraná Cidades,
Uma coisa que se vê muito clara, e normalmente na estruturação de projetos urbanos, é a falta de capacidade de muitos municípios pequenos para estruturar projetos e o papel-chave que tem uma entidade como a Paraná Cidade nesse apoio na estruturação. Ou seja, não é somente economias de escala, que muitas vezes vocês fazem o que os municípios não conseguem fazer, não conseguiriam fazer. E você falou outra coisa também bastante importante, tem várias escalas também no tipo de projetos. Você pode começar com projetos de pavimentação, que são os mais simples, até chegar a projetos de saneamento, que talvez sejam dos mais complexos, né? Mas tem um leque de projetos que se podem apoiar e que, com certa estruturação, dá para fazer e para apoiar aos municípios nesse nível, né? Isso desde o lado do ativo. Desde o lado do passivo, temos a Mayara, da Fomento Paraná, que é a que dá os financiamentos para os projetos do Paraná Cidades. Obrigada, Eduardo. Boa tarde. Bom, a Fomento Paraná, então, é o braço financeiro, né, do que nós chamamos de sistema de financiamento aos municípios. Atua em parceria com o Paraná Cidade e com as secretarias das cidades, aonde a Secretaria de Cidades, a gente diz, e tem orgulho de dizer isso, né, é a nossa porta de entrada, é ali que chega a demanda do município, que tem interesse em fazer algum investimento por meio do financiamento. A partir dessa entrada, da chancela do nosso secretário, é feita uma avaliação, porque nem sempre o município entende o que realmente precisa ser feito, né? Então, a Secretaria de Cidades com o Paraná Cidade tem todo um estudo, a partir até do plano diretor, que é uma peça obrigatória para ter o financiamento, onde faz-se uma avaliação de que se a demanda do município, aquilo que o prefeito está colocando como uma demanda, realmente é o que está posto no plano diretor como importante e é o que é necessário para o desenvolvimento daquele município. Feita essa primeira avaliação, entra o Paraná Cidade para fazer essa interlocução, como o Eduardo colocou, né? Principalmente o estado do Paraná tem 399 municípios e a grande maioria deles é município que tem um desenvolvimento um pouco menor, né? Então precisa desse apoio e o papel do Paraná Cidade nesse movimento é importante na interlocução, no auxílio, porque nem sempre o município tem o engenheiro, o arquiteto, a pessoa que precisa estar ali à frente apoiando, né? Então, o papel do Paraná Cidade como agente técnico operacional é importante nesse movimento para colocar o projeto de pé e que ele possa ser um projeto a ser analisado no âmbito de financiamento, né, Eduardo? Passado todo esse tempo, toda essa parte burocrática, vem para Fomento Paraná, que faz a análise de crédito, faz a verificação dos limites operacionais, faz a análise de certidões. É preciso que o município tenha, né, a sua condição regular, isso é padrão para todos eles. Todos os municípios são elegíveis, né, mas precisam estar com a sua regularidade fiscal, a sua regularidade perante outros financiamentos com a própria Fomento. E, a partir dessa análise, é feita toda uma verificação e feito a parte de financiamento. Como o Albari colocou, né, o grande item financiável acaba sendo pavimentação, mas, a exemplo do que a presidente Janete colocou no período da manhã, a Fomento Paraná ela não faz financiamento de rua, de asfalto, ela faz financiamento de desenvolvimento urbano, né? Esse financiamento ele tem que estar apoiado também na acessibilidade, na questão de calçamento, em alguns casos mesmo na parte de ciclovias. Todos esses pontos são importantes e essas orientações elas são colocadas para os municípios como pontos que devem ser levados em consideração nesse momento, né? Além disso, claro, né, a ideia é sempre trabalhar com financiamento a tudo aquilo que é necessário. Postos de saúde, escolas, próprios municipais, parques, praças. O meu campinho é um exemplo, né, que o Albari colocou ali como bem relevante. E
o que a gente entende, né, que no âmbito da discussão é importante, né, o papel de quem auxilia os municípios nessa estruturação. Então, o modelo do Estado do Paraná, nesse tripé que a gente fala de Secretaria das Cidades, Fomento Paraná e Paraná Cidade, acaba sendo um diferencial. Auxiliando, né, os municípios, tendo esta interlocução e trabalhando para que isso leve o desenvolvimento lá na ponta. Adicionalmente, até é uma política desse governo, começou quando o governador Ratinho ainda era secretário de Desenvolvimento Urbano, agora virou Secretaria das Cidades. Um ponto principal que a gente usa de apoio é a parte de apresentar melhores condições para os municípios com menor desenvolvimento urbano. Então, quando a gente fala de taxa de juros, a gente tem taxas de juros menores para aqueles municípios que têm um índice que é um índice próprio do Paraná aqui, é como se fosse um IDH, mas nesse caso é apurado pelo IPARDES, que é um organismo aqui do Estado que faz a verificação de baixo e médio desenvolvimento. Então, atualmente, nós temos até linhas com taxas de juros zero para o município que tem o menor índice de desenvolvimento urbano, sempre com esse pensamento de apoiar e fazer com que esses municípios cresçam, se desenvolvam e mantenham a qualidade de vida dos seus munícipes, né? É um grande diferencial. A gente entende que o sistema de financiamento aos municípios, na verdade, é uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta de desenvolvimento social muito importante para o Estado do Paraná e que tem um modelo que pode ser replicado, né, Eduardo? O Albari colocou, o Eduardo também, né, dessa parceria que nós temos com o BID. Nós estamos indo para a 4ª versão do Paraná Urbano. Os recursos da Fomento Paraná hoje voltados para financiamentos aos municípios são quase 100%, né, oriundos dessas captações, são captações históricas, importantes para a instituição e importantes para os municípios também. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, em financiamento ao setor público, foram colocados em torno de R$1 bilhão. Temos 399 municípios no estado do Paraná. E o último ano foi o nosso recorde em contratação, em torno de R$420 milhões, fazendo um diferencial para que esses municípios possam investir lá, né, na ponta e fazer esse movimento acontecer. Obrigado, Mayara. Aí, por destacar algo da sua fala, ou fazer ênfase num tema que você colocou, a importância de desenvolver, nós que trabalhamos assim muito com desenvolvimento, na Caixa Seguro é igual, a importância de ter bons regulamentos operativos, né? A Mayara estava falando de como eles têm outros indicadores de IDH para o Estado e como eles tentam envolver mais aos municípios com menos capacidades e com mais dificuldades, né? Importante trazer essas condições. Eles dão condições financeiras diferenciadas, né, para esses municípios. É importante, não? Tentar subir a capacidade de todos, né? E um pouco o que um escritório de projetos como Paraná Cidades intenta, não? Ou seja, e a Fomento Paraná, subir a capacidade de todos os municípios para melhorar o nível de vida de todos os cidadãos de todas as cidades, incluídas as pequenas, né? Porque muitas vezes as cidades menores são difíceis de enquadrar em financiamentos, né? Não chegam a ter acesso, têm dificuldades fiscais. Eu me lembro que em 2014 todo esse tema foi uma tremenda discussão de como fazíamos para envolver municípios menores, né? Mas queria ressaltar isso, né? Bom, agora Leonardo Santos, de IPGC, vai nos contar a experiência deles também na estruturação de projetos. Adiante, por favor. Obrigado, Eduardo. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em nome da Janete, agradecer à presidência, né, pelo convite para estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Eu sou uma instituição um pouco diferente, né, que não está, de fato, no Sistema Nacional de Fomento, mas trabalho com alguns bancos de desenvolvimento nessa área de estruturação de projetos.
E vou falar um pouco do que o IPGC tem feito na área de estruturação de parcerias público-privado para cidades, né, obviamente, na grande maioria no Brasil, cidades médias e cidades pequenas, e aí discutir um pouco do que a participação do sistema de fomento pode contribuir para acelerar esse processo, para a melhoria das nossas infraestruturas urbanas. Né? O IPGC é uma instituição da sociedade civil organizada, a nossa sede é em Belo Horizonte, nós somos mineiros de origem, mas estamos praticamente em todos os territórios, todas as regiões do país. Né? Atuamos hoje, inclusive, esse slide está desatualizado, mas já estamos em todos os estados da região sul, né? E temos aí a felicidade, né? Já tive aqui algumas vezes, em reunião com o Paulo, nós estamos trabalhando junto com o BRDE, então já é a segunda vez que eu venho a esse espaço, né? E de retornar aqui hoje para falar um pouco dessa experiência, é uma alegria imensa, né, de estar contando um pouco da história para vocês. E o Instituto atua em parceria com prefeituras, governos estaduais, agências de desenvolvimento e, nesse caso, os bancos de desenvolvimento que nós somos parceiros. Né? E o que nós temos feito? Indo muito do encontro, né, do Eduardo, de discussão da escala, do desafio dos municípios, da incapacidade de pensar projetos estruturantes, e ainda mais quando a gente vai para uma área que é tão complexa, que são as parcerias público-privado. Então, o IPGC, em 2017, né, isso já tem mais de 5 anos, nós estruturamos um programa nacional, que é o Brasil Inteligente, e nesse programa nós trabalhamos com 4 áreas distintas. Né? Um programa de educação permanente, que nós entendemos, né, que é fundamental, não se constrói cultura de parcerias sem processo educativo. Né? Então, a gente, além de estruturar os projetos, a gente capacita, a gente leva o conhecimento da lógica de uma parceria, que é totalmente diferente de um contrato de 8666, né, ou agora na nova lei de licitações. E aí, com isso, a gente tem uma parceria com a Escola de Governo, a Fundação João Pinheiro e agora com a ENAP, para desenvolver um curso de educação permanente para os gestores. Então, não é só estruturar o projeto e trazer o investidor e assumir uma parceria público-privado. Nós estamos falando de uma relação de 20, 30 anos, e aí precisa de uma formação dos quadros dos gestores. Então, é um curso oferecido gratuitamente dentro do programa para todos os gestores que utilizam, né, a parceria junto com o IPGC, e nós temos, nesse programa de estruturação de parcerias, um centro de pesquisa e inovação. E aí eu vou falar um pouco de uma experiência que foi desenvolver, que foi pensar a parceria público-privado de cidades inteligentes. Né? O IPGC desenvolveu, a partir da experiência da PPP de iluminação pública, que Belo Horizonte foi a primeira capital do país, né, a trazer um parceiro para cuidar do seu sistema de iluminação, e nós desenvolvemos a PPP de energia solar, que foi a primeira experiência do país, trazer um parceiro privado para construir as fazendas e fazer toda a gestão dela junto com o investimento. Né? E, junto com isso, o Centro de Pesquisa entendeu que a telecomunicação era uma solução que estava dentro desse ecossistema de energia, de iluminação, e a parte de telecomunicação é fundamental. Por quê? Porque nós estamos falando de 5.570 municípios, sendo que 70% deles são abaixo de 50 mil habitantes, e se a gente não conjugar serviços e objetos num único contrato, dificilmente uma cidade pequena vai ter viabilidade para um projeto de parceria público-privado. Além de ganhar escala e você atingir um número maior de municípios com a conjugação dos objetos, faz todo sentido quando eu estou falando de CAPEX e de OPEX, ou seja, a mesma equipe que cuida do sistema de fibra, de câmeras, de Wi-Fi público, cuida do sistema de iluminação, que compartilha a mesma infraestrutura, que é o posteamento. Então, eu reduzo o OPEX e aí eu consigo viabilizar projetos para cidades economicamente menos favoráveis. Né? E isso foi possível através de uma área de pesquisa intensa. Né? Nós fizemos vários experimentos, discutimos com os órgãos de controle, porque tem todo o envolvimento das questões das garantias, e aí o CEPID encerrou em 2020 essa solução, e agora a gente está entregando, né, no final do ano para o país, as soluções de saneamento básico, que segue a mesma lógica. Em alguma cidade faz todo sentido a mesma empresa que limpa as vias, que coleta o resíduo, transporta e destina
num único contrato, porque eu estou falando de cidades médias e cidades pequenas, que representa a maioria das cidades brasileiras. Porque hoje a nossa cultura é o fatiamento. Eu contrato uma equipe para limpeza, outra para transporte, outra para o aterro, quando eu contrato, né? E aí você encarece o custo e acaba inviabilizando soluções urbanas nesse sentido. A terceira solução desse programa é a escala, né? Nós, obviamente, pegamos a lógica da lei federal, todas as exigências que uma lei tem, né? E dentro desse processo construímos uma fábrica de parcerias, muito mais do que projetos, porque além de desenvolver projetos, a gente constrói cultura através da educação. Então, não estou falando só de fábrica de projetos, eu estou falando de relações que vão durar décadas. E aí o Instituto, né, junto com os bancos de desenvolvimento, desenvolve cooperações, e aí a gente oferece essa solução para os municípios gratuitamente do ponto de vista de cooperação, né? Uma cooperação técnica que não onera o município. A instituição assume 100% do risco de toda essa jornada, e caso ela for bem sucedida, o vencedor da concorrência, que é a concessionária, ressarce o trabalho da estruturação. Diferente de outros, né, modelos que colocam o município no risco, e se o projeto, por algum motivo, não avançar, a prefeitura tem que desembolsar e pagar a estruturadora, independente se ela vai ter o benefício ou não daquele projeto. E aí se tornou uma grande referência nesse sentido. Então, nessa trilha, a gente faz todo o processo de estruturação, desde a capacitação, né, do município, através da estruturação de um programa de parcerias. Então, a gente ajuda o município a criar a lei, a regulamentar as garantias e as leis federais no âmbito do município, capacita os vereadores, que são os grandes fiscais dessas parcerias ao longo do tempo, cria um mapa de parcerias, ou seja, a partir de cada realidade, o prefeito vai dizer as suas dores, e aí a gente pode dizer, prefeito, a carteira de parcerias ideal para esse município é essa, né? Que aí passa por ativos públicos, a parte de iluminação, de saneamento, de cemitérios, ou seja, uma série de equipamentos que, uma vez estruturado com uma boa parceria, ela vai trazer um benefício grande para aquela cidade. E aí, a partir disso, a equipe faz os estudos de viabilidade, técnicos, econômicos e jurídicos, volta para o município, ele acompanha e aprova esses estudos. Uma vez aprovado, aí, de fato, a gente vai para a modelagem, que é escrever os cadernos editalícios, né? Contratos, editais, junto com a equipe da prefeitura, assessora na fase de consulta pública e do diálogo com a sociedade, através das audiências e da consulta, faz a revisão, e aí, juntamente com a prefeitura, assessoramos na fase licitatória, ou seja, e aí talvez, né, a gente tem hoje o índice, quem é do setor de PPPs e concessão sabe que nós estamos falando de 80% de mortalidade dos nossos projetos. Isso é um índice muito ruim, porque é um investimento público gasto, né, uma mobilização política muito alta para você ter um índice de mortalidade de 80% a 90%. Quando eu falo de PMI, que é quando o privado estrutura, isso ultrapassa 90% de mortalidade. Por quê? Porque na fase mais sensível, que é consulta e licitação, diálogo com os órgãos de controle, o município está sem o atendimento de um parceiro para assessorar ele nesse processo, né? E aí a gente faz toda essa assessoria. Entrou uma impugnação, por exemplo, na prefeitura, o prefeito liga, eu estava almoçando com o pessoal do Bandes, o prefeito de Santana ligou, tem uma impugnação no meu edital. A gente ajuda a responder, assessora, acalma os ânimos, né, porque é algo muito novo, até a assinatura desse contrato. Então, a grande inovação que a gente tem ajudado a desenvolver para os municípios brasileiros, principalmente os médios e pequenos, com os bancos de desenvolvimento, é o caminhar dessa jornada, que é uma jornada emancipadora, porque a gente inclui educação do início ao fim, né, e é uma jornada que dá resposta a cada desafio de cada etapa que a gente está desenvolvendo nesse processo, né? E aí o projeto hoje, que é escalável, nós estamos escalando ele para o país inteiro, que é a grande solução, que é a PPP, né? Obviamente, sabemos que o conceito de cidade inteligente é muito mais do que isso, mas que a gente tem utilizado de cidade inteligente, que atua em 3 grandes áreas: a eficientização de 100% do parque de iluminação, desde os distritos, zona rural e a própria sede. Curitiba recentemente assinou
né, o seu contrato de PPP de iluminação, então vocês têm uma experiência fresca aqui em casa, né? Junto com a iluminação, o Instituto faz todo o projeto luminotécnico e aí corrige todos os problemas e os erros que foram construídos no parque de iluminação ao longo dos anos, enquadrando nas normas. Esse é um caso de Ouro Preto, que é uma cidade que nós temos orgulho de ter modelado, é a primeira capital do estado de Minas Gerais. Então, quem for Ouro Preto vai vivenciar uma PPP que hoje integra as três áreas. Junto com isso, no mesmo projeto, nós construímos a infraestrutura de telecomunicação. Esse é o grande diferencial. Junto, né, nessa infraestrutura, que é construída uma rede de fibra ótica, a prefeitura inclui todas as suas áreas que está ligada à telecomunicação. Os seus prédios de saúde, de educação, seu sistema de câmera, Wi-Fi público, sensores. Por quê? Porque ela passa a criar um ecossistema com conectividade e aí ela tem a possibilidade de implementar soluções como telemedicina, como educação à distância, porque hoje a gente fala muito de conectividade, mas não fala de infraestrutura de telecomunicação, né? Então, a gente tem que dar um passo para trás para falar de telemedicina, porque hoje a nossa unidade de saúde ela não está com uma infraestrutura adequada para suportar uma consulta, né, por vídeo monitoramento. E junto, no mesmo projeto, o IPGC integra todo o sistema de geração de energia. Né? Eu estava ouvindo a experiência de Curitiba, que está fazendo por conta própria, ou talvez com recurso de agências, né, de bancos de desenvolvimento, e aí Curitiba poderia, nesse caso, fazer um projeto integrado para atender toda a sua demanda, né? E aí, obviamente, além das economias que ela teria, ela tem, por exemplo, a delegação de um grande problema na gestão pública, que é o risco da operação. Né? Hoje não faz sentido uma prefeitura assumir, né, uma gestão de uma usina solar, porque é uma área extremamente específica que gera um risco muito grande, e na parceria público-privada eu aloco esse risco para o meu privado, porque ele é o que tem a maior capacidade e expertise de operar essa solução. Né? E aí a gente tem, dentro desse projeto, a estruturação de um mecanismo de garantias e de pagamento, que isso para os bancos de desenvolvimento é o que mais interessa, né? Ou seja, vocês financiando os possíveis concessionários dessas PPPs, qual que é a garantia que o banco tem para recuperar esse recurso. E aí nós lastreamos através da contribuição de iluminação e conjugando o FPM, que foi o grande desafio, né? Aí passando por órgãos de controle, para que esses mecanismos garantam a contraprestação mensal a longo prazo para o concessionário. E, junto com isso, os projetos, todos nossos, porque eles são matriciais, eles incluem a figura do verificador independente. Hoje, a gente acha que é uma boa prática e defende isso, que um verificador independente audita periodicamente esse contrato e assessora o município no cumprimento ou não dessas metas, e ele que autoriza, através da agência bancária, o pagamento dessa contraprestação mensal. Né? Esse projeto ele já tem 5 anos no Brasil. No ano passado, a gente ganhou, fomos reconhecidos pela ONU como uma das melhores PPPs do mundo. Essa é uma foto nossa em Barcelona. Aí está o prefeito de Carmo do Cajuru, que foi o projeto piloto em 2020, né, onde que assinou o contrato da PPP. Está aí o parceiro privado, né, e a ONU reconhecendo essa solução, que é uma solução que, segundo eles, vai acelerar o desenvolvimento e os ODS através da estruturação das parcerias público-privado. Né? Hoje nós estamos já construindo uma experiência larga com o Bandes, né? Já tem uma parceria aí de quase 2 anos nesse programa específico. Né? O Estado do Espírito Santo hoje, proporcionalmente, é o estado que mais tem cidades em estruturação de PPPs. Se eu não me engano, são 78 municípios, o estado todo. Desses 78, 22 municípios já estão estruturando PPPs de cidade inteligente. Imagina o impacto disso. 24, desculpa. O Marcos é diretor, né, do banco, é um grande parceiro nosso. Né? Inclusive, o BRDE conheceu essa experiência através do Bandes, e agora a gente já, recentemente, formalizou uma parceria com o BRDE aqui no Paraná, e eu espero, Paulo, que daqui a uns meses essa lista, né, fique extensa, como a gente está fazendo aí no Espírito Santo. Né?
Sim, mas hoje a gente tem... E aí, como é que funciona a parceria, pessoal? A gente estabelece uma cooperação direta com o banco, não há custo nenhum, né? Nós não estamos recebendo R$1 nem do BRDE, nem do Bandes. A gente está se estabelecendo uma cooperação mútua e lançando um programa estadual de apoio aos municípios com um escritório de projetos integrado, né? E aí, nesse sucesso, nesse resultado, o banco é remunerado pela participação, né, dessa mobilização, e o IPGC pela fábrica de parcerias e pela capacitação. Então, é uma cooperação entre a agência, entre sistema de fomento, que vai gerar futuramente uma atração de investimento muito grande, podendo, inclusive, os bancos, numa segunda etapa, financiar as empresas que se tornarem as concessionárias desse projeto, né? Ou seja, é uma cooperação inicial para abrir um mercado e ampliar aí um possível processo de investimento, que, inclusive, o BRDE já é, né, investidor em PPPs, já tem essa experiência no Brasil. Então, é uma forma, né, de cooperação que tem acelerado a estruturação. E aí o que a gente tem percebido, assim, porque no início, e ainda né, para muitas regiões, que as PPPs é algo muito complexo, né, quase que um bicho de 7 cabeças, mas quando é muito bem estruturado, isso não é tão complexo assim, né? Eu vou dar um exemplo que a gente vivenciou agora em abril, né? Belo Horizonte fez a primeira PPP de iluminação do Brasil, levou 7 anos para estruturar a PPP. Virou porque o Márcio Lacerda foi reeleito e aí ele conseguiu assinar o contrato. A gente entregou um projeto em São Paulo, agora em Botucatu. Nós levamos 4 meses para estruturar o projeto e abrir a consulta pública. Ou seja, é uma lógica de tempo muito diferente, porque você tem matriz, você tem processo estruturado e a lei é nacional. Então, uma matriz nacional atende a todas as exigências legais e consegue gerar escala, e aí, com isso, a gente atende municípios menores. E aí, nesse projeto específico, né, a gente estava falando de sustentabilidade um pouco antes, né? O governo federal questionou a gente recente, e se o Brasil levasse essa solução de cidades inteligentes, de energia, telecomunicação e iluminação para 100% dos municípios brasileiros, sejam isolados ou consorciados para cidades muito pequenas. E aí eu estou trazendo um dado que eu entreguei ao Ministério das Cidades no mês passado, que se 100% das cidades brasileiras trocar o seu parque de iluminação, né, como algumas cidades já têm feito, de uma iniciativa muito boa, e se elas gerarem toda a energia que consome, nós estamos falando de 33% de produção de Itaipu, nós estamos falando de 147% de Angra 1 e Angra 2, a produção de usina de carvão a 121%, ou 117% de energia que ainda são gerados das nossas termoelétricas. Ou seja, o Brasil poderia pensar num país que não gerasse energia a partir do diesel, né? Por quê? Porque mesmo no Amapá, as regiões remotas, a energia solar chega, porque ela é uma lógica descentralizada, e é onde que você leva carretas de diesel para mover as termoelétricas no norte do Brasil. Ou seja, é isso que a gente está dizendo para o governo federal. Se 100% dos municípios aderirem, nós vamos ampliar a nossa geração de energia, afastar o risco do apagão e melhorar a nossa condição de sustentabilidade, que já é uma referência global à matriz energética do Brasil. Então, é esse incentivo que a gente está à disposição, né, das agências de fomento, dos bancos de desenvolvimento, numa experiência muito exitosa em dois grandes bancos, né, subnacionais, que a gente já tem trabalhado. E é isso, o IPGC já modelou, nesse período, 81 projetos ao longo desses 5 anos. Estamos falando aí de 27 bilhões em investimentos modelados, 8 bilhões em contratos já assinados nesse período, né? E aí um impacto interessante, nós estamos falando aí de 6 bilhões de tonelada de CO2 ao longo desses 25 anos de concessão. Inclusive, estamos discutindo com o Banco do Brasil, já que é o banco que avançou muito na estruturação de créditos, né, de carbono, para que o município utilize isso e tenha um incentivo financeiro para aderir a esse sistema, né? Para cada R$1, e esse é um dado recente que a gente calculou, de ressarcimento que a instituição tem, nós estamos atraindo R$230 de investimento privado, né? R$1 de ressarcimento significa R$600 de economia dos cofres públicos, porque nessa PPP em específico, todo o gasto da prefeitura, porque hoje a prefeitura já tem contratos de manutenção de iluminação, de energia, de aluguel de câmaras, de contratos de telecomunicação. Quando eu pego essa série de contratos pulverizados e somo,
na maioria das vezes, a contraprestação de uma solução integrada fica mais barato do que uma série de contratos precários, e você tem uma melhoria de qualidade de vida e de questão ambiental muito melhor. Ou seja, para quem é da área econômica, é o value for money, né? Ou seja, eu estou fazendo uso do mesmo real, agregando inteligência e potencializando a transformação dos territórios. Então, é isso que a gente tem feito, o IPGC tem atuado nesse programa, né, de democratizar e de dar acesso, principalmente para as cidades pequenas, desse instrumento das PPPs, que ainda está centralizado nos grandes centros, né? Hoje, infelizmente, a gente tem ajudado nisso e os bancos têm sido um parceiro enorme nesse sentido, e principalmente nessa construção da cultura de parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, né? Hoje temos um recorde no Brasil, a menor PPP no Brasil é uma cidade do sertão do Piauí, que é uma cidade que assinou uma PPP de 6.500 habitantes. Então, é possível, sim, fazer projetos para cidades pequenas, em qualquer região do país, desde que esteja, né, engajamento, vontade política e, obviamente, o mínimo de condição fiscal para sustentar esses projetos. Mas é isso, agradeço imensamente de estar aqui, mesmo sendo um pouco fora da área do fomento, mas indiretamente trabalhando com vocês, e fico aí à disposição, caso tiver alguma dúvida aí no final. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Leonardo. Eu não acho que seja muito fora da área de fomento realmente, não? Porque é muito vinculado ao que as entidades do Sistema Nacional de Fomento fazem. De fato, aqui um tema que me parece super importante é o fato de que as entidades do Sistema Nacional de Fomento têm um pouco incorporados o mandato de poder estruturar este tipo de projetos. E esse é um tema muito importante, porque no final, um banco de desenvolvimento federal, subnacional ou uma agência de fomento pode trabalhar na estruturação dos projetos e depois pode cobrar esses projetos do ganhador da licitação privada. E esse é um tema muito importante porque dá um papel, um rol fundamental para aquelas entidades financeiras que queiram trabalhar nesse tema. Dito isto, o tema tem que ser bem avaliado e discutido internamente na entidade, porque não é um tema fácil. Nós trabalhamos isto, estruturamos junto com o BNDES a fábrica de projetos do BNDES, agora estamos fazendo a do Banco do Nordeste, e uma das coisas que estamos discutindo é que no final eles têm que alocar recursos próprios para adiantar os custos desses projetos, que depois se supõe que vão recuperar. Mas é o que você falou, nós trabalhamos um pouco com o mesmo dado, o índice de mortalidade dos projetos é em torno a 80%. Logicamente, com uma estruturação de um escritório de projetos, uma fábrica de projetos, vai diminuir essa percentagem, mas o risco está aí. E uma coisa que o BNDES falava, estivemos com o Henrique Pinto, que foi um dos grandes estruturadores do BNDES na fábrica de projetos na semana passada, é que eles cobravam um adicional na estruturação para poder compensar esses custos de estruturação, né? E é um pouco a ideia que tem que ser pensada, mas esse fato de adiantar os recursos e, aliás, outra coisa que você falou, os projetos demoram em ser preparados. O tempo mínimo de preparação de um projeto desses é, na média, mínimo 2 anos, né? Então, claro, para uma entidade financeira estar cobrindo esse tipo de custo e tal, se não tem uma alta rotatividade, não tem uma taxa de sucesso já conseguida, é um risco, Então, por isso eu digo que é um tema que tem que ser bem discutido ao interno da entidade financeira, de como querem fazer, como querem modelar. Você deu o caminho, eu acho que começar por iluminação pode ser uma via, tem outros sectores que são, digamos, relativamente mais simples e mais homogêneos enquanto às estruturações de VPPs ou concessões, mas tem que ser bem pensado e bem discutido, né? Muito obrigado, Leonardo. Por último, queria apresentar ao Célio Isidoro, né, da Caixa Econômica Federal, que também nos vai contar as experiências da Caixa, né, na estruturação de projetos.
Boa tarde, presidente Heraldo, em nome do seu nome, todos os demais colegas de outras instituições, BNDES, o Banco do Brasil, o BRDE, o FUNE, a Agência de Fomento e demais agências, a gente cumprimenta em seu nome os demais que fazem o país, né, se desenvolver. Eu estava aqui pensando quanta gente, quantas instituições, né, estão trabalhando com a intenção de um desenvolvimento sustentado, de que os próprios municípios consigam, com as suas pernas, consigam com a sua equipe, dar conta de fazer os projetos, elaborar. Eu tenho um colega que fala assim, desde o dia que o prefeito chegou, igual chega lá, Maiara, desde o dia que ele chegou na Caixa, a virar o primeiro tijolo, ou a primeira máquina fazendo a obra, são muitos anos, né? Meu nome é Célio, estou como gerente da filial aqui em Curitiba. A Caixa tem 48 unidades no país, igual a essa aqui. No Paraná são 2, uma em Maringá e outra em Curitiba. Eu cuido aqui do sul, da parte sul do estado, desde Conselheiro Mairim, o Heraldo conhece, que é próximo a Pinhalão, a cidade mais pujante do estado. E eu estou até pensando, será que Pinhalão vai ganhar os 5 milhões aí? Poxa vida, tem que levar para Pinhalão. E até Guaíra. Então, na minha unidade, são 202 municípios. No Paraná, nós somos mais ou menos 160, 170 colegas que trabalham nessa unidade técnica, em torno de 70 a 80 entre engenheiros e arquitetos. A gente está nessa área desde 86, mais ou menos. E, por coincidência, o BID foi um dos grandes impulsionadores, que impulsionou a Caixa ter essa equipe técnica, que era o antigo ProSanear, né? E principalmente porque exigia, além de toda a obra de infraestrutura, um trabalho social, que é das famílias poderem se apropriarem dos benefícios, né? Alguns programas, alguns projetos e algumas demandas que eu vou colocar aqui, já é de conhecimento de vocês, mas eu gosto muito de falar da Sanepar, que a minha unidade acaba trabalhando muito com o setor público, embora a gente tenha contratos do setor privado. A exemplo da usina eólica aqui em Água Doce, boa parte de vocês conhece, para quem vai em Palmas, logo do lado esquerdo ali tem 100 e poucas torres daquela, do lado de Santa Catarina, acho que umas 12 ou 14 do lado do Paraná. Esse contrato é feito a gestão aqui pela nossa equipe técnica, tanto do ponto de vista de obras, de infraestrutura, quanto da parte financeira, de acompanhamento, de cobrança, de lançamentos, enfim. Mas a gente trabalha com o setor privado. Eu vou me ater ao setor público, que é para as cidades. O que a Caixa está fazendo para as cidades, né? Me alegra muito, né, vocês também reconhecerem que os municípios precisam, são carentes, porque é lá que estão as pessoas, né? É lá que vivem, ou no campo. E eu digo sempre que o sol nasceu para todos e a sombra para poucos, né? Então, nós fazemos parte dessa sombra e vamos juntos. A Caixa acredito não ser concorrente de ninguém, é mais um ente que está apoiando o desenvolvimento no país, seja ele no estado do Paraná, seja no Acre, seja no Espírito Santo. Nós temos a nossa matriz que nos dá as diretrizes, né? Nós trabalhamos com programas, soluções integradas. Alguns programas são conhecidos de vocês, né? Outros ainda não. O Finisa é um recurso que é recurso próprio da Caixa, né? Boa parte já conhece. Então, nós trabalhamos com 2 funding, com 2 fundos, o FGTS e o recurso próprio da Caixa, né? Eu estou nessa área há 26 anos, embora não pareça, meus cabelos brancos não apareceram ainda. Eu estou há 26 anos nessa área. E por muitos anos, eu principalmente, porque a minha função era técnico-social, então eu ia nos municípios, falava com as pessoas, ia nos encontros, ia nas reuniões, e várias vezes um prefeito chegava, né, e falava assim: Célio,
eu vou fazer um torneio e o meu ginásio de esporte teve um vendaval e estragou o ginásio de esporte. E eu preciso reformar, preciso melhorar. Você tem crédito? Não, não temos. A gente só tinha, e temos ainda até hoje, as emendas parlamentares, conhecidas de vocês, né? A Caixa é o ente, é a instituição mandatária da União para as emendas parlamentares. E aí a gente fala, não, prefeito, você tem que procurar o Estado do Paraná ou procurar um deputado para fazer uma emenda, que a emenda vai vir só o ano que vem e que o ginásio de esporte já se foi, o campeonato, né? Então, durante muito tempo, a Caixa não tinha o crédito Finisa. A questão, acho que de uns 6 ou 7 anos, por aí, a gente lançou mão dos recursos próprios da Caixa para fazer crédito aos municípios. E aí cai em tudo que a Maiara falou, né, Maiara? Vem a STN, vem a questão fiscal, vem a questão de certidões e tudo mais, né? Durante muito tempo, acho que questão de uns 3 anos, eu estou há 12 anos na gestão, há uns 3 anos atrás, a minha equipe, eu falava assim, gente, nós temos que ter um lema aqui dentro. E qual foi o lema? Governo e feijão só funciona com pressão. Porque o que a gente notava? Ele assinava o contrato, dali a 3 anos, não tinha saído nada, não tinha projeto, tinha vencido tudo quanto é tipo de situações, a gente reprogramava, prorrogava, fazia tudo isso. E essa coisa então de pressionar o prefeito, pressionar o engenheiro, o arquiteto para mandar esses projetos. E um dia um desses falou assim, Célio, eu vou fazer porque você está me enchendo o saco. Você todo dia está me enchendo as paciências. E aí eu captei, opa, então funciona. Funcionou por um certo tempo. Depois, há 1 ano, 2 anos atrás, eu falei assim, gente, nós temos que mudar esse trem aí, não é assim que funciona. E aí o lema foi, ir lá, ficar lá e ajudar a fazer. Nós temos 27 anos de experiência na área de engenharia e arquitetura. O que para o município, para o engenheiro da prefeitura, um pavimento a cada 2 anos, ou a cada 1 ano, ou a cada 6 meses, para nós é 300 todo dia. A gente tem, aqui na nossa unidade, 1.180 contratos em andamento aí no estado do Paraná. Então, é todo dia. Então, o que eu tenho que fazer? Ir lá, ficar lá e ajudar a fazer. Inclusive, tirei uma foto de um hotel lá em Pinhalão, que para dormir lá você tem que ter coragem. Falei, dorme lá em Pinhalão, não tem problema. Pede para o prefeito, fica lá. Senta junto com o engenheiro deles e fica lá. Ou então, traz o cabra aqui. Ontem mesmo nós tínhamos uma reunião aqui com vários municípios e eu falei, o prefeito não está te incomodando para você fazer esse projeto? Ainda não, mas eu estou. Então, vem aqui, traga seu notebook, fique aqui dentro da Caixa, que os nossos engenheiros e arquitetos vão fazer com você. Essa é a diferença. E disso tudo tem uma experiência bem bacana. Então, o Finisa, a gente faz isso. Alguns prefeitos que nem sabem o que vai fazer. Chegou, pegou dinheiro, nem sabe o que fazer. Provou a lei lá, né, e não sabe o que fazer. Nós vamos lá ajudar você, a apoiá-los, a sentar junto com a sua engenharia, a visitar as obras, os locais que você quer para desenvolver. Então, o Finisa, além de tudo, claro, é como se fosse um crédito, um cheque especial, mas nós vamos lá, nós acompanhamos a execução e, principalmente, a questão ambiental. Qualquer projeto tem que ter a questão ambiental preservada e verificada. Então, temos aí o saneamento para ninguém, eu costumava falar isso, saneamento para ninguém, porque muito tempo, ninguém tomava esse crédito. Hoje não, hoje é saneamento para todos mesmo, né? Que é o caso da Sanepar, por exemplo, vocês conhecem, a questão de 3, 4 anos atrás, foram 2 bilhões de crédito para a Sanepar, e hoje nós estamos desembolsando, pagando em obra para a Sanepar, em torno de 400 milhões ano, estamos na esteira com 1 bilhão de crédito para a Sanepar, que hoje os meninos estão lá finalizando a ficha de verificação preliminar para encaminhar para o Ministério. A gente está fazendo obras no estado do Paraná, por exemplo, eu fiquei admirado, Cianorte, são 130 milhões de reais para Cianorte, para toda a implantação do sistema de esgotamento sanitário na cidade. Cidade, acho que 60 mil habitantes, que até hoje tinha uma precariedade de esgotamento sanitário, de tratamento. Imagina, são 130 milhões, que vai mudar todo o perfil, inclusive de pequenos córregos que tem na cidade, né? O ProTransporte, que financia, dá crédito, né, empresta
para os municípios, para todo o sistema de mobilidade, revitalização de avenidas, de ruas, corredores, tráfego para transporte coletivo, enfim, todo o sistema de melhoria do sistema de pavimentação e de transporte coletivo da cidade. O Pró-Moradia, gente, que é um produto que é para habitação, que, olha, nós temos aqui hoje 33 contratos onde o município está entrando com o crédito, pedindo crédito para fazer habitação para o miserável, o pobre. Por quê? Porque o pobre, quem ganha R$3.000, R$4.000, não consegue entrar na Caixa Econômica e fazer um crédito de habitação. Não consegue. Por quê? Porque o terreno subiu bastante, a construção subiu bastante, então um empréstimo mínimo aí de 100, 150 mil, todo banco pega 20%, então, de 150 mil, R$30.000 o cara tem que ter de entrada. Ele não entra. Né? No Pró-Moradia ele consegue entrar, porque o crédito é para o município, né? Onde a seleção será do município, dos beneficiários. E o que a gente está fazendo? Olha que legal. A gente está desenvolvendo 5 tipos de habitação, 5 tipologias, e entregando para o município. Orçamento, cronograma, memorial, projetos complementares, entregando na sua mão, prefeito. Se você já tem um terreno que cabe 8 unidades, está aqui o projeto. Você pode licitar amanhã. Claro que a RT de elaboração, de execução, é dele. Nós estamos entregando com toda a liberdade do município fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe que se deixar por conta dele fazer um projeto de habitação, vai 2 anos, e ele não consegue sair do lugar. Um projeto, uma unidade habitacional. Estou mentindo? É verdade, a gente sabe, por 27 anos, quanto a isso. O Pró-Cidades, copiado do Banco Interamericano, não é? O Pró-Cidades é igual ao Finisa, porém a taxa e o prazo é diferente. É igual ao Finisa. Só que no Pró-Cidade, nós temos que fazer todo o processo de análise dos projetos, e o processo de seleção ele vai para o Ministério, só que o que acontece no Pró-Cidades? O município pode investir em várias linhas, seja ele no que ele achar que for despesa de capital, ele pode fazer. Vou fazer usinas fotovoltaicas, beleza? Pode fazer com o Pró-Cidades. Vou fazer trocar todo o parque de iluminação da cidade, show de bola, pode usar Vou comprar unidades habitacionais, pode fazer com o Pró-Cidades. É 20 anos para pagar recursos do FGTS. Estruturação de PPP, o nosso colega do IPGC já falou bastante, né? Já trabalha com a Caixa. Nós, até hoje, nós não tivemos nenhum que foi para licitação, né? Para a Bolsa de Valores, na B3, inclusive, temos um que foi licitado recentemente, acho que segunda-feira, né? Itanhaém foi licitado recentemente. A gente não teve nenhuma frustração de estruturação que chegou até lá, né? Então, são já hoje no país bastante. A Caixa é a instituição financeira, por lei, que foi definida para ser a gestora ou estruturar os projetos de PPP no país, pelo FEP, vocês devem conhecer, o pessoal conhece, né? Que é um chamamento público, onde os municípios fazem uma pretensão, uma carta consulta, um interesse, e aí, de acordo com a pontuação, o FEP, o fundo, vai fazendo o chamamento daqueles municípios. No Paraná, nós temos em estruturação Fazenda Rio Grande, próximo aqui, Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, temos um consórcio, um CONDER, se eu não me engano, é 11 ou 12 municípios, e São José dos Pinhais e Ponta Grossa, que vai a leilão no dia 11 de maio. Temos o caso de Toledo, que já, inclusive, a Caixa já fez a estruturação, já está em andamento, e vocês têm contratos por lá, né? Toledo é uma bela uma cidade, o prefeito está aqui, né? Foi licitado em março do ano passado, acho. São 8 meses, 10 meses de licitação. Bom, o que eu quero trazer, acho que o mais importante, bom, antes na PPP, quando a Caixa estrutura, a gente usa o que nós temos ao nosso favor. Acho que todo mundo usa, né? Quando nós chegamos ao prefeito, eu digo assim, prefeito, nós temos 162 anos de histórias. Está ali, né? Nasceu lá
em 12 de janeiro de 1861, com a finalidade de juntar dinheiro, né, poupança dos negros escravos para comprar sua carta alforria. E segunda, que pouca gente sabe, a Caixa foi criada para emprestar para os pequenos, os empresários, os pequenos que faziam chapéu, casaco, sapato, emprestar crédito com juros subsidiados, com juro barato, porque naquela época, como sempre houve, os agiotas. Então, foi criada a Caixa Econômica para esses dois fins, que hoje a gente é, inclusive, aí, referência em taxa de crédito. Que, aliás, eu gosto de falar, a Caixa teve, há 2 anos atrás, 22 bilhões de lucro. Para onde foi esse dinheiro? Quem está usando os 22 bilhões? Não é o acionista, não é um CPF, é o cidadão brasileiro. A Caixa é um banco diferenciado. A Caixa cuida das pessoas. Qual foi o banco que enfrentou a pandemia? A Caixa Econômica Federal. Então, daqueles 27 anos, de 30 anos de experiência, nasceu a Caixa Políticas Públicas. O que é a Caixa Políticas Públicas? Caixa Políticas Públicas é o serviço da nossa engenharia, dos nossos técnicos, inclusive de prestação de contas, não é só da parte de engenharia, de ajudar o município a sair lá na frente com seus projetos. A gente desafia. Se for um projeto de pavimentação ou recapeamento, a gente desafia. 90 dias, ele está licitando esse projeto. Se contratar a Caixa, se a gente for parceiro dos 5 milhões lá de Pinhalão, eu desafio. 90 dias, ele está com o edital na praça. Porque a nossa experiência de pavimentação, gente, é como se todo dia fosse o feijão com arroz tomar o café, para quem gosta. É todo dia a gente vê isso. Então, de olho, a gente já vê, opa, aqui vai faltar, né, no seu orçamento. O que nós fazemos? A gente apoia na compatibilização de peças técnicas. A gente cansa de ver as licitações onde tem o desenho no projeto e não tem no orçamento da licitação. O que o empreiteiro vai falar? Ah, mas no projeto não tinha. Ah, mas tem no orçamento. Mas no projeto não tinha. Ou vice-versa. Tinha no orçamento e não tinha no projeto. A Caixa faz toda essa leitura para que, quando for para a licitação, esse orçamento ele esteja muito mais aprimorado. Inclusive, a gente tem experiências, por exemplo, Japira, que há redução, que não há aditivos, porque o projeto foi tão bem elaborado, tão bem feito, que quando vai para a licitação, o que eu vou pedir de aditivo? Movimentação de terra? A Caixa olhou. A Caixa acompanhou, né? Japira é um case bem interessante, que a cidade tem 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, vizinha minha lá de Pinhalão. O prefeito queria trocar as lâmpadas. E ele falou, vou licitar a lâmpada. Eu falei, não, prefeito, licitar a lâmpada? Daqui uns dias, como a gente ouve, o cara listou uma lâmpada, veio um cara da China, não estou contra a China, né? Mas licitou, e aí agora as lâmpadas deram um problema, e eu falei, você vai procurar quem? Não sei. Então, a Caixa, nessa experiência de toda a estruturação desses projetos de iluminação pública, existe hoje engenheiros e arquitetos cuja aprendizado nos capacita, nos habilita a desenvolver junto com o município esse projeto. Inclusive, para Japira, a gente elaborou o termo de referência, né? A partir de um diagnóstico, a partir de um estudo, a partir de dados, né, que eles tinham, a gente elaborou. Então, você não vai licitar essa lâmpada para essa rua, porque não é para essa rua, não é esse tipo de iluminação. 1 minuto. E, por fim, o selo Município Mais Azul. O que é o selo Município Mais Azul? É um reconhecimento que a Caixa faz aos municípios cuja governança ambiental, social e de finanças e do aspecto climático, ela atinge certa pontuação que capacita ela para um selo, diamante, safira, topázio, cristal, de acordo com esses parâmetros. E a Caixa, além de fazer esse selo junto com o município, a gente, depois desse diagnóstico, a gente ajuda o município a crescer. Poxa, eu consegui o topázio. E o que você precisa para ser um safira? Você precisa disso, 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 disso. Nós temos unidade no país que está capacitando, creiam, gente, os contadores. Hoje, se você pegar o cálculo dos municípios, Maiara, do Paraná, dos 399, deve ter uns 30.
com o cálculo em dia. Temos unidades que estão capacitando os contadores. Como é que eu ajusto o CIOP? Desse jeito. Porque os nossos técnicos, eles entram, eles aprofundam. Para quê? Ajudar o município. Para que o município consiga fazer as suas políticas, consiga que, ao assinar o contrato, vire tijolo o mais rápido possível. Por quê? Porque lá dentro, lá no município, tem pessoas. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Lembra do que ir lá, ficar lá e ajudar a fazer? 2023, na nossa unidade, é diferente. Não tem mais esse lema. Nosso lema é: este é o ano de ser mais feliz. Isso aí. Muito obrigado, Célio. Excelente a apresentação. Realmente, a Caixa tem uns produtos para o desenvolvimento urbano que são sensacionais, são top de linha. Destaco o tema do FEP agora, né, que vocês estão gestando, que acho que é um mecanismo muito necessário no Brasil, né? Esses fundos de estruturação de projetos que possam ajudar aos municípios a estruturar PPPs, etc. Né? Então, e uma coisa que queria destacar da sua fala também é o tema que você falou, eu acho que serve para todo o Sistema Nacional de Fomento, para todas as entidades, não? É a combinação de conhecimento do território com a capacitação in situ, o trabalho direto com as contrapartidas especialistas dos municípios, né? Nesse treinamento, nessa capacitação, nessa ajuda a desenvolver melhores capacidades, eu acho que isso é crítico para qualquer entidade que esteja aqui hoje representada, e um pouco que qualquer banco de desenvolvimento, no nível que seja multilateral, bilateral, federal, subnacional, é o mais importante, né? Aqui todos somos um pouco partners e colegas de trabalho. E eu acho que isso é o que faz grande um pouco esse tipo de alianças, né? Esse intercâmbio de experiências e boas práticas, né? Eu não sei se tem tempo para perguntas, porque passamos o horário. Tem, sim? Tá. Vou fazer uma pergunta, então, para todos, a mesma, que é uma pergunta um pouco... É simples, mas também é difícil, porque eu queria pedir para vocês... uma recomendação, duas no máximo, por isso é complicado, para aquelas entidades, sobretudo mais subnacionais, que estejam pensando criar uma linha de financiamento nesse sentido de estruturar projetos municipais. Se vocês poderiam fazer uma recomendação, ou duas no máximo, de que eles deveriam considerar no momento de desenhar uma linha desse tipo, né? Não sei quem quer começar. Posso fazer uma complementação? Sim, sim, claro. Eu sou Felipe e eu trabalho eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido, desenvolvimento econômico e social aqui do Paraná, e eu estava exatamente sintonizado com essa tua pergunta. Eu queria antes cumprimentar toda a organização do evento pelos painéis de altíssimo nível, parabéns pela tua condução também. Então, principalmente Maiara e Olari, a gente... Hoje de manhã eu estava numa conversa no nosso Instituto Paranense de Desenvolvimento Econômico e Social, no IPARDES, que é o órgão que desenvolve os indicadores socioeconômicos do Paraná, né? E eu participei, tive a honra de participar, inclusive, de uma mesa redonda num painel do Fórum Urbano Mundial em Katowice, na Polônia, o ano passado. E eu garanto, assim, com todas as letras, que o que está se discutindo aqui hoje é exatamente o mesmo nível, não estamos assim nada devendo para nada do que está sendo discutido de hoje no mundo. Lá estavam presentes mais de 160 países, 23 mil inscritos, e então realmente a gente fica orgulhoso de ver o Paraná nessas discussões. Mas os nossos prefeitos, né, como a gente sabe, mais de 100 municípios com menos de 5 mil habitantes, alguns de 100 mil, 200 mil, 300, 500 mil. Sinceramente, às vezes eu sou procurado por algum secretário municipal e eu falo, mas o prefeito... E eu percebo que eles não têm agenda com o prefeito. É algo assim, é inacreditável que uma pessoa se elege prefeita de uma cidade e ele não consegue gerenciar a equipe. E, normalmente, quando você fala que tem uma agenda, a gente trabalha com a implementação da Agenda 2030 dos ODS,
E aí que está a pergunta. E normalmente o prefeito nos coloca para falar com o secretário de Meio Ambiente, mas esse já está convencido, esse não precisa. Eu quero falar com o secretário que cuida do dinheiro, que cuida do planejamento, é com ele que eu quero conversar. Então, a pergunta para vocês é a seguinte: a gente sabe que o Paraná Cidade, a SEDU, está super envolvida na questão dos ODS, assim como a Fomento, a parceira nossa, vai ter uma missão da OCDE. Nós somos o único estado do Brasil que é piloto, que faz parte de um programa da OCDE para a implementação dos ODS. Nós somos o único estado do Brasil que é considerado um hub de uma iniciativa da ONU, que é a Local 2030 Coalition. E aí, assim, será que a gente não conseguiria agora, na sua pergunta, uma linha, algo especial para os municípios do Paraná que fossem ligados aos ODS, que a gente sabe que tem muito de recapeamento, tem muito de, quando fala em Paraná Cidade e tal, mas hoje de manhã o Dr. Suzuki do IPAR estava me falando, existem alguns pontos, e nisso a tua instituição pode ajudar com o conhecimento que você demonstrou, as nossas academias também, que vão fazer um município ele mais sustentável. E alguns pontos são muito fáceis de serem conseguidos. Quem sabe a gente fosse no Paraná e lançasse um produto que tivesse envolvido o Paraná Cidade, o Fomento, instituições financeiras, de incentivo aos prefeitos para mostrar, porque a gente está na chamada década da ação da Agenda 2030, 2030 é amanhã, né? Então a gente precisava acelerar, porque do jeito que a gente está hoje, eu tenho certeza que daqui 3 anos os nossos problemas vão ser mais ou menos os mesmos. Como o colega do BNDES hoje colocou uma solução, né? Todo ano a gente fala que os municípios não têm capacidade de fazer projeto, mas o colega ali lançou, então, algo bem propositivo. Então, vamos ajudar os municípios a se capacitarem para fazer projeto. E a sua pergunta é perfeita. O que a gente poderia fazer de diferencial no Paraná? Não vou dizer que a Agenda 2030 ela não como se fala um termo jurídico, ela não é obrigatória, né? Ela não é, já daqui a pouco eu lembro, vinculante. Ela não é vinculante, mas a gente poderia tentar induzir os prefeitos, aí dentro da sua pergunta, de fazerem ações diretamente que vão atingir a meta tal do ODS 11, a meta tal do ODS e tal. Essa é a complementação que eu queria fazer. Obrigado. A minha resposta, na verdade, acho que vai em linha com o que você está dizendo, né, Eduardo? Primeiro, o modelo da Fomento Paraná é um modelo diferenciado, né, que assim, não vai ser fácil de replicar pela instituição que a gente tem como parceiro e pela parceria que a gente tem também com a Secretaria das Cidades. Mas eu diria que organização, antes de mais nada, interna, né, seja trazer o que hoje o Paraná Cidade faz para nós internamente é importante, que daí é alinhado mais ao modelo da Caixa Econômica, onde o engenheiro está lá dentro, está fazendo esse apoio. Mas eu acho que mais do que isso é o preparo da equipe interna, e daí eu estou falando, né, daquilo que eu entendo um pouco mais, que são as agências de fomento, principalmente nessa sensibilização do gestor público do que realmente é necessário. No estado do Paraná, a gente acaba fazendo isso por meio, principalmente, da Secretaria de Cidades. Mas esse papel seria importante, a equipe da instituição financeira estar preparada para fazer essa orientação, para colocar a importância das ODS, para explicar, primeiro, acho que antes de tudo, explicar o que é a Agenda 2030, explicar o que é ODS, explicar o que é ESG, e colocar na dinâmica do município a importância disso. O senhor falou em pavimentação, né? Pavimentação acaba sendo, hoje, o principal item financiável. Ele também está lá dentro da agenda ODS, né? E a partir do momento que a gente faz o modelo que a Fomento Paraná, que o Badesul faz, no sentido de fazer um investimento completo, aonde você leva o asfalto, você leva a calçada, você leva a drenagem. O Albari colocou, né? Às vezes mudar a bitola, o diâmetro do tubo que vai passar ali, ele
nessa agenda importante que é a agenda ODS. Mas eu diria, Eduardo, que a capacitação interna das equipes para a sensibilização dos gestores públicos, principalmente dos pequenos municípios, aonde esses assuntos eles acabam chegando de forma de menor alcance, ou como disse o Charles hoje de manhã, né? Às vezes eles nem têm conhecimento do que quer dizer uma Agenda 2030, um ODS, alguma coisa nesse sentido. Posso falar? Eu só queria também dizer que Pinhalão está sendo contemplada com os recursos da pavimentação e iluminação em LED 100% também, tá bom, Sérgio? Promessa com 90 dias ter o edital publicado. Opa, então tá bom, vamos lá. Manda o projeto que nós vamos autorizar a licitação. Tá bom? Legal, bacana. Vou atrás lá do prefeito lá. Eu falei que você era presidente do BRDF, me desculpa, Fomento, não, eu tinha... Eu quero agradecer a Bruna também, Bruna. Está aí a Bruna? Tá. Está lá fora. Pelo convite que fez para a Caixa Econômica, acho que está retornando à BDE, né? E para nós, acho que é uma honra, né, a Caixa Econômica participar de um movimento importante do país. Eu acho que, como eu estou aqui em Curitiba, é interessante fazer contato com a matriz, né, e ela está fazendo, para participar do fórum lá do dia 30 e 31 de agosto. E me convide que eu irei também. Eu vou tentar responder um produto assim, que eu assim, se eu fosse presidente da Caixa, eu faria, né? Primeiro, vamos lá, o contrato do recurso próprio da Caixa. Eu obrigaria, você quer o crédito? Beleza. Você vai ter que colocar aqui um valor para elaboração de projeto. E, segundo, você tem um prazo, o crédito é mais difícil, né, porque é dinheiro dele, mas eu daria um prazo para ele começar, no mínimo, a licitação. A União, ela faz isso, só que nunca foi feito um distrato, porque a emenda parlamentar vem, fica 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos, e vai prorrogando, e as pessoas olhando. Então, assim, ó, fiz uma emenda de 1 milhão para você. Você é obrigado a ter ali alguém para fazer esse projeto para você, ou licitar, né? Principalmente licitar. E se você não fez até tal dia, acabou o seu contrato. Porque, e troca prefeito, entra prefeito. E a questão da equipe, né, que foi falado aqui, da equipe, a gente tem aí 20 e tantos anos, muda muito. O engenheiro de Pinhalão, que é o Zé Mané, o nome dele é Zé Mané mesmo, ele vai 2 horas por dia. Não consegue dar conta de tanta obra que tem lá, né? Então, o programa ou o projeto já tem que dizer assim, ó, você vai ter que listar isso daí. E tem tantos dias para listar. Se não listou, meu amigo, vai para Japira, que é do lado. Entendeu? Eu acho que é um caminho. Deixa eu também... A brincadeira do Pinhalão, mas é verdade, viu, Célio? Pode garantir, falar para o prefeito lá que está incluso nos nossos recursos. Isso, só para esclarecer também a questão aí, as cidades até 7 mil habitantes é pavimentação até 5 milhões de reais para conseguir o teto máximo. Depois nós vamos ter uma outra faixa, até 15 mil habitantes, até chegar em 25 mil habitantes. Quando nós chegarmos em 25 mil habitantes, nós vamos estar atingindo 320 municípios do Estado do Paraná. Ou seja, 83% do Estado do Paraná vai ter iluminação em LED. Então, é um avanço muito grande a nível, né, de energia, sustentabilidade, que o governo, acho que talvez um dos índices maiores a nível de Brasil, vai ser o Estado do Paraná com esse programa que foi lançado esse ano, né? A questão de projetos, eu sou engenheiro civil, sou de Maringá, e eu tenho assim, um exemplo prático lá, que a Associação dos Municípios, que contempla aquela região, que são 30 municípios, ela foi estruturada no passado, onde ela conseguiu ter uma sede, estruturar a parte de engenharia, e ela elabora, a partir dos 30 municípios, eles pagam lá uma taxa, né, mensal, a partir do tamanho da cidade, da população da cidade, para manter essa estrutura, né? Então, eu entendo assim, também visitei ultimamente, no começo desse mês, com o secretário Eduardo, Campo Mourão, a Concan. Também faz 2 anos que eles elaboraram, montaram um laboratório de projetos, também fazendo até em BIM alguns tipos de projetos. Então, eu entendo que esse modelo funcionaria bem. São 19 associações de municípios do Estado do Paraná,
você estruturar essas associações, ou o Estado, ou algum recurso específico para a gente conseguir manter, vamos dizer assim, um laboratório, uma equipe produtiva ali, ajudaria muito os municípios, sabe? Então, eu entendo assim que isso aqui já deu certo a nível de Paraná. Em algumas regiões, em algumas associações, isso aconteceu, né? Agora, eu acho fundamental mudar essa filosofia, a estrutura da cabeça dos gestores, né, com relação... o cara só quer um projeto imediato ali, uma situação que vai resolver aquele problema. Ele não pensa no macro, né? Então, vou voltar na questão da drenagem. A cidade que você imagina, você tem que dar uma solução definitiva para aquilo. Então, hoje nós não podemos mais ficar, vamos dizer assim, fazendo coisas paliativas. Então, a gente vai fazer um recurso para o município. Então, a gente está tendo que passar isso para os engenheiros de uma forma didática, até porque eles têm que entender que um projeto não é simplesmente entregar aquilo ali absolutamente, minimamente possível para ser aprovado. Nós temos a questão dos nossos órgãos de controle, nós temos que seguir o IBRAOP, que são o projeto legal, um projeto executivo, para poder licitar, ele tem lá as suas exigências, né, e que não são poucas. Eu, que sou engenheiro civil de uma cidade que já foi do tamanho de Maringá, nós tínhamos grande dificuldade de atender ao nível das exigências, entendeu? Então, realmente, é muito importante se a gente conseguisse ter recursos específicos para financiar projetos. Principalmente esses projetos estruturantes, um projeto de um parques e áreas verdes. Eu até estava falando ali fora, hoje com meus colegas aqui, antes de começar o nosso evento, que assim, toda cidade necessariamente tinha que ter um local, um lago, um local de um parque, para ter uma atividade de recreação, uma atividade física. Necessariamente a gente sente, porque nós lidamos todos os dias com os municípios. Então, a gente tenta induzir essa questão. Só que existe assim, uma resistência, porque o prefeito se acha que é o gestor da cidade, ele manda em tudo. Mas o Estatuto da Cidade veio, né, com as exigências legais aí, com relação ao planejamento urbano. O Paraná é um exemplo a nível de plano diretor, através também, graças ao trabalho do Paraná Cidade e Secretaria de Desenvolvimento Urbano lá atrás, que implementou, né, em todas as cidades do Estado do Paraná, tem que necessariamente ter o seu planejamento urbano e ter o plano de ações e investimentos que vai delegar quais realmente as ações que são elegíveis, os critérios, né, que vão ser empregados no município a nível de prioridades do município, né? Então, nós assim temos trabalhado efetivamente tentando melhorar essa situação, mas eu acho primordial ter um recurso específico para projeto. E se a gente pudesse ampliar, melhorar as associações de municípios, fazendo laboratórios para atender vários municípios nas regiões, nas suas regiões, isso funciona bem. Isso funciona bem na região de Cascavel, Francisco Beltrão, Maringá, Concã. Precisava espalhar isso para todo o estado do Paraná. Nessa provocação, eu estou aqui refletindo, né, na fala dos colegas e na pergunta da plateia. Eu acho que, assim, por essência, a gente já atua num ODS muito caro do ponto de vista de atração, que é o 17º, que é estruturar parcerias. Né? Eu acho que, de forma inteligente, a ONU, quando ela colocou lá como um dos últimos, ou seja, talvez seja um caminho para chegar nos 16 que antecederam, que é o caminho das parcerias. E é uma discussão complexa no Brasil, que é um país, por origem, né, de uma ação quase que violenta, né? E aí, hoje, estruturar parcerias no mercado, onde a disputa e o quem ganha, né, mais é um desafio. E aí essa discussão, e aí com essa experiência a gente deu um passo atrás, e aí respondendo, né, um pouco da pergunta do Eduardo, acredito que qualquer política pública, principalmente as de fomento, tem que se construir um ecossistema. Né? Não dá para fazer isolado de um processo de capacitação, que foi levantado aqui, de educação permanente. Não dá para a gente pensar na cabeça da agenda política brasileira de 4 em 4 anos. Né? A gente teve essa experiência no IPGC, já passamos por 3 eleições, e quem entra e quem sai não consegue ter tempo suficiente para entender a estrutura da gestão, fazer um bom projeto, implementar, ainda ter o ganho político dele. Então, nesse ecossistema, eu acho que precisa de uma âncora
que ela se permanece nas passagens dos governos. Porque o prefeito fala assim, eu quero meu projeto para mês que vem, porque para ele é importante, a gente tem que respeitar isso, que é o valor político. Ele quer entender o que politicamente ele vai valorar naquele projeto, seja uma inauguração, seja um reconhecimento popular, seja uma reeleição. E aí, nessa estruturação, eu acho que é o que a gente pensa, e é um grande desafio, construir esse ecossistema para uma política específica, né? A gente fez isso para estruturar PPPs e concessões. Nós trouxemos a universidade, numa escola de governo para capacitar, nós trouxemos o que tinha de melhor de engenharia de produção para desenvolver projeto, porque entendemos que em algumas áreas não faz sentido mesmo a prefeitura ter profissional naquela área. Para que com a prefeitura de 3 mil habitantes vai ter um economista no seu cargo para fazer um project finance de um projeto específico? Não faz sentido. E aí nós vamos ter que ajudar a pensar uma solução para isso, né? Trazer o mercado, né? Dialogar com o mercado e aí construir essa lógica de um mercado que coopera e não que explora os contratos e a relação público-privado. Então, assim, quando me perguntou, né, nessa provocação, não é fácil, mas é necessário construir ecossistemas, né, que esteja envolvido minimamente processos produtivos escaláveis, porque nós estamos num país em desenvolvimento, então a gente não tem recurso para ficar inventando coisas, né? A matriz, ela tem que ser escalável, as especificidades e a singularidade de cada cidade integra essa matriz, e aí a gente ganha tempo, reduz custo e atende o máximo de municípios possíveis. Eu acho que tem que trazer na nossa visão a questão da educação e da cultura, o diálogo com o setor privado, né? Nós, enquanto estruturador de programas de parcerias, a gente não fala só com o governo, né? Tanto é que a gente está aqui hoje, nós estamos falando com o mercado de investimento, nós estamos falando com a iniciativa privada, estamos falando com o governo, com as escolas de formação e gestão pública, e dentro dessa estrutura tem um processo muito bem desenhado, que cada etapa desse processo, as diversas instituições têm a sua participação específica. Seja a educação no início, seja a engenharia nos projetos, a participação popular, o mercado na consulta e nas licitações do processo. Então, a nossa experiência, eu vim da área pública, né, eu sou da área de saúde, mas trabalhei em gestão pública, o Brasil não construiu processos de gestão pública porque as nossas agendas são a cada 4 anos. E se a instituição, né, de fomento, que ela é perene, independente do prefeito, ela, né, você vê a Caixa, por exemplo, tem mais de um século de história, ela pode ser uma âncora para trazer esse processo para dentro e para ser uma passagem dos prefeitos que entram e que saem, e aí a gente vai ter uma evolução contínua da nossa infraestrutura e dos nossos processos de trabalho. Eu acho que esse é um dos grandes desafios e que, dentro desse processo, a gente, obviamente, pode incluir todos os ODS, ou pelo menos aqueles específicos, né, que, de alguma forma, vai ser contemplado na estruturação dessa política, desse projeto. Então, eu acho que essa minha fala vem muito da experiência que nós estamos vivendo hoje, Eduardo. O IPGC se viabilizou assumindo 100% do risco, no mercado que 80% morre, né, ou seja, como que a gente, porque tem processo e atores muito bem estruturados nesse ecossistema de parcerias que a gente tem feito. Obrigado, Leonardo. Eu acho que não tenho muito mais que acrescentar. Realmente todos os palestrantes responderam muito bem à pergunta, né? Só fazer um ênfase, eu queria contar 2 experiências. Você falou do tema das âncoras. Para mim, talvez a melhor experiência de PPPs no Brasil, além da estruturação do BNDES, que por recursos e capacidade super destacada, talvez seja a unidade de PPPs de Minas Gerais, que começou em 2005 com uma cooperação técnica do BID, não por ser o BID, foi do FOMI, mas isso não importa. Mas quero dizer, desde 2005 até 2023 continua funcionando, e é interessante que a unidade de PPPs de Minas Gerais foi absorvida pelo BDMG, porque eles entenderam a importância de ter esse tipo de unidades e estruturação de PPPs dentro de uma entidade financeira, porque no final uma entidade financeira como a Caixa, como o Banco do Brasil, etc., entende muito melhor os riscos
não temos falado de riscos hoje, mas riscos é outro tema para outra agenda. Entende melhor o valor por dinheiro, entende melhor as condições de financiamento, entende melhor as estruturas de sindicalização em caso de que seja necessário um financiamento. Então, entende melhor um monte de conceitos que é necessário na estruturação de uma PPP e tem muita mais capacidade, né? O tema de estudos, de recursos para estudos é crítico, a Caixa tem os recursos do FEP, é fundamental. E o tema que a Mayara falou, que está relacionado com o tema de ODS, de levar isso para os municípios. É dizer, eu queria colocar dois casos. A ABDE trabalhou no desenvolvimento para as agências de fomento de uma guia de ODS. Que foi bastante sucedida e treinaram as agências de fomento, o Sistema Nacional de Fomento, os bancos subnacionais no uso dessas ODS nos projetos de financiamento. Então, isso levado na ponta ao cliente, seja município, seja setor privado, que seja, é fundamental. Então, isso que falava Mayara, a importância de levar esse conhecimento, essa capacitação desde uma entidade de fomento para os municípios, convencer, sobretudo, aos prefeitos, se for o caso, da importância dessa agenda e do valor dessa agenda, né? E aí outro exemplo que queria colocar já para acabar, é o projeto que recentemente temos aprovado com a Desenvolve São Paulo, que fizemos um projeto um pouco na lógica que você faz. O Stefano está aqui, da Desenvolve São Paulo, e o projeto que temos feito é precisamente de infraestrutura sustentável, um pouco com os critérios de EDS. Então, temos definido uma tipologia de projetos que cumprem esses critérios de sustentabilidade e vamos fazer só financiamentos com esse objetivo. Então, para cada tipologia de financiamento, nós tentamos medir qual era o impacto na sustentabilidade desses projetos. Eletromobilidade, energia renováveis, uma série de tecnologias, de tipologias de projetos que estamos financiando. E eu acho que esse é um pouco o futuro, pelo menos do lado do BID, para o financiamento municipal, de colocar mais esse tipo de produtos, esse tipo de linhas, e de tentar capacitar ou convencer aos prefeitos, não? E por isso digo, a Desenvolve São Paulo tem um valor fundamental nesse projeto, digamos, nesse convencimento com os municípios do estado de São Paulo, mas é um pouco uma linha de trabalho que vemos para a frente, para o futuro, respondendo a sua pergunta, né? Então, só isso. O Sistema Nacional de Fomento, a ABDE, está fazendo um trabalho sensacional e as agências de fomento também, logicamente, têm um papel super relevante nessa agenda, né? Eduardo, se me permite só pegar um gancho e até para complementar a tua fala, a Fomento Paraná participou desse estudo da ABDE com a GIZ e chegou-se à conclusão de que 92% dos investimentos feitos pela Fomento Paraná, eles estão aderentes às ODS. Então, mostrando que assim é relevante e essa agenda já está sendo trabalhada com esse movimento, né? Então, até para reforçar isso que você está colocando, a gente ficou bem orgulhoso desses números, né? E a nossa contribuição está aí, né? Em 92% dos nossos financiamentos a gente tem essa questão das ODS sendo atendidas. Obrigado, Mayara. Então, com isso, eu acho que encerramos o painel. Muito obrigado a todos os palestrantes, foi ótima discussão. E obrigado também à participação tão ativa aí também da audiência e a atenção que tem nos dado, tá? Muito obrigado.